Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. O programa de hoje vai debater um assunto por demais necessário e que nós estávamos ansiosamente aguardando a vinda do nosso entrevistado aqui para poder debater essa questão muito importante aqui em São José dos Campos, que é a doação de sangue aqui de São José dos Campos, os doadores de sangue. O mês de junho foi a data, é o mês onde foi decretado o Dia do Doador de Sangue, que é no dia 25 de novembro, no finalzinho do ano. E o Paulo Pontes é o do Banco de Sangue aqui de da Hemocentro, aqui de São José dos Campos, que vem esclarecer muitas dúvidas. Dói? Não dói? Como devemos doar? Quanto se arrecada de sangue? Quantos litros de sangue tem à disposição da medicina aqui em São José dos Campos? E é sobre isso que a gente vai falar agora com o Paulo Pontes, do Hemocentro de São José dos Campos. Paulo Pontes, muito obrigado pela sua vinda aqui na Rádio CT. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Chile. Boa tarde, ouvintes. Nós, do Serviço de Hemoterapia, quem agradecemos vocês nessa ajuda, né, da gente poder ter essa porta aberta aqui na Rádio CT para a gente poder falar desse assunto tão importante, né? Aqui não só para São José dos Campos, mas para toda a região, já que a doação de sangue ela se faz necessária e, infelizmente, é um dos quesitos, dentre tantos, que no Brasil a gente precisa evoluir. É o melhor, é o remédio top do top. O sangue ele supera qualquer remédio, qualquer antibiótico. Ele é o estrutural para salvar uma vida? Sem sombra de dúvida, né? O sangue ele é de suma importância para o bom funcionamento do organismo. Obviamente que para aqueles pacientes que tiveram perda de sangue, seja lá qual for o motivo, ele se faz necessário para a evolução clínica e muitas vezes até para a vida, né? Para a própria vida do paciente. Ô Paulo, qual é a quantidade coletada em cada doação? A gente costuma falar, olha, vou doar 1 litro de sangue. É 1 litro que se doa ou que se tira da pessoa? Não, na verdade o volume coletado de sangue são 460 ml a cada doação. Menos de meio litro. Menos de meio litro. Na verdade, assim, nós coletamos na bolsa 460 ml, mas aí é importante frisar que aí nós coletamos mais 5 tubos para exame, que deve dar algo em torno de mais uns 25 ml. Bom, 460, 480, menos de meio litro. Menos de meio litro. Mas quantos litros de sangue o cidadão tem no corpo? Olha, na verdade a estimativa que se tem é que é algo em torno de 7% do peso, da massa corpórea, na verdade, não do peso, o peso mesmo da paciente, do doador. Bom, quanto por cento? 7%, algo em torno de 7%. A Shirley, que é boa em matemática... Nossa, eu não sou não, Paulinho. É o índice da massa corpórea, no caso, 7%. Não, o índice de massa corpórea é um cálculo que se faz baseado no peso, mas é que, na verdade, assim, quando fala-se massa corpórea, não fala em gordura, né? Não fala não massa na gordura. Corpórea não tem a gordura. Não. Então, mas quando a gente fala massa, quando a gente se refere a massa em termos nos cálculos assim, massa... aí sim que é o peso que o pessoal fala, porque peso mesmo é massa vezes a gravidade, então já é diferente. Isso. Bom, então vamos colocar 7%, uma pessoa de 90 quilos. Vai ter aproximadamente 6 litros. 6 litros de sangue. Então quando a pessoa olha, perdeu muito sangue, perdeu aproximadamente 1 litro de sangue. Depende do caso, né? Mas sabe-se hoje que a pessoa
pode perder no máximo 20% desse volume sanguíneo. O máximo é 20%? É. Bom, e quanto tempo? Daí tira ali 485 ml. Sim. Né? E quanto tempo que o organismo ele recupera, ele repõe a quantidade de sangue coletada no hemocentro? Olha, a parte líquida do sangue, porque na verdade o sangue ele é um composto, né, de alguns componentes, e portanto a parte líquida do sangue, tá, o organismo vai repor em algo em torno de 72 horas, ou seja, 3 dias após a data da doação. 3 dias recupera? A parte líquida do sangue. A parte sólida, que são as células, né, as hemácias e as demais células do sangue, é algo em torno de 20 a 30 dias após a doação. Isso varia muito também, é difícil você dar uma precisão, porque varia muito de pessoa para pessoa, principalmente das mulheres. Tem muito a ver com o hábito alimentar, com o hábito de vida da pessoa. Se a pessoa promove atividades físicas, né, ela automaticamente incentiva essa reposição. Então, assim, e obviamente estaria repondo mais rápido. Ô Paulo Pontes, o que é a tipagem de sangue? O sangue A, B, O, quais são os tipos que existem? Na verdade, assim, existem basicamente 8 tipos sanguíneos. 8 tipos sanguíneos. Que seriam, na tipagem ABO-RH, no fator ABO-RH, nós teríamos o sangue O, o sangue A, o B e o AB. Né? E levando em consideração o fator RH, nós teríamos o positivo e o negativo. O que seria o RH? Uma qualidade. É um fator do sangue, né, que determina se essa pessoa tem a presença, na verdade, desse antígeno, anticorpo, chamado rhesus. E, obviamente, que aqueles que têm, ele é RH positivo, e aqueles que não têm, é RH negativo. Então, portanto, levando em consideração esses 2 fatores, nós temos o sangue O positivo, o sangue O negativo, o A positivo, o A negativo, o B positivo, o B negativo, o AB positivo e o AB negativo, somando 8 grupos. 8 grupos de sangue. Sanguíneo. O mais raro qual é? O AB negativo. AB negativo. Por que ele é raro? Aí é difícil de explicar, porque é incidência na população. É um sangue extremamente raro. E quem precisa desse sangue... Agora, o banco de sangue, o Hemocentro, né? Isso. Aqui de São José dos Campos, o nome é Hemocentro... Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos. Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos. Sabe aonde está esse tipo de sangue? Com quem está? Sim, na verdade, assim, hoje a gente tem um percentual da população, né? E obviamente que a gente sabe diante daqueles que já são doadores, que já fizeram uma doação lá conosco. E aí, na necessidade de um determinado grupo, uma necessidade mais específica, a gente faz a convocação daquele doador com aquele tipagem sanguínea. Então, a gente sabe hoje quem são os doadores, né, por grupo sanguíneo lá do nosso serviço. Entra em contato, olha, estamos precisando do teu sangue para salvar uma vida. Isso. Quantos litros de sangue, se a gente pensar numa caixa d'água, num silo, quantos litros de sangue existe em São José dos Campos? 1.000 litros? É difícil 10 de precisar mil litros? por litro, né? Hoje a gente sabe assim, a gente na verdade faz essa contabilidade por bolsa. Por bolsa? Por unidade, por unidade. Hoje a gente tem uma média de 2.000 bolsas coletadas mês. 2.000 por mês, meio... Vai dar 1.000 litros por mês. É o que tem. É a nossa incidência de doação aqui no serviço, que é capaz, na verdade é importante ressaltar isso, que é hoje capaz de atender a nossa demanda de transfusão. Aqui, bom, e o serviço de o Hemocentro de São José dos Campos, aí ele atende a todos os hospitais? Hoje o nosso serviço ele atende aqui em São José dos Campos e em Jacareí, todos os hospitais, com exceção do Hospital Policlin, que ele tem um banco de sangue próprio. Tem o próprio banco dele. Perfeito, isso. Além dessas 2 cidades, nós atendemos também alguns hospitais nas cidades de Caçapava, de Taubaté, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. Quer dizer, além de São José, Taubaté, Caçapava, Pinda e Caraguá. São Caraguá e Jacareí. Mais Jacareí, são 6 cidades. Sim, hoje sim. As 1.000 bolsas.
Não, 2.000. As 2.000 bolsas que dá os mil litros de sangue aqui para São José. Bom, não é pouco? Para nossa demanda de transfusão, não. Hoje, não. Talvez se a gente tiver um aumento, não é? Assim, é difícil você prever, né, qual vai ser mas na média de transfusão que a gente tem hoje, esse volume de doação é capaz de atender a demanda sem maiores problemas. Paulo Pontes, uma doação de sangue, ela pode salvar quantas vidas? Até 3 vidas, né? O sangue doado, ele entra para nós, banco de sangue, com o que a gente chama de sangue total, não é? Então a gente vai pegar esse composto e vai separar em componentes, em até 3 componentes. Cada paciente vai utilizar um desses componentes de acordo com a doença, de acordo com o que ele tem, né? E a quantia, obviamente, também é de acordo com a necessidade de cada um. Portanto, com uma doação, o doador ele pode salvar até 3 vidas. Mas pode salvar como? Por exemplo, o que é que tem no sangue? O que é que vocês separam ali que extrai do sangue? Sim, na verdade, a primeira bolsa vai ser sempre de concentrado de hemácia, que são células vermelhas, né, para repor aquela pessoa que está com anemia. A segunda bolsa... Para anemia. A bolsa de hemácias é basicamente... Na verdade, quando a gente fala anemia, é de uma forma simplificada. Agora, obviamente que o médico que está atendendo o paciente, ele tem que entender... Ele certamente vai saber o que levou a essa anemia. Então, ele vai tratar a anemia, a doença base... Mas para repor o sangue, ou seja, para suprir a anemia do paciente momentânea, a gente vai fazer a transfusão de sangue. Primeiro, então, como é o nome que tira a anemia? A hemácia. As células vermelhas. O segundo que tira? O plasma. O plasma é o que a gente chama de parte líquida do sangue. Para que serve? Ele tem várias funções dentro do organismo, mas ele também é muito rico em proteína, em albumina, então ele serve para controle de volemia. Ele tem várias finalidades, é difícil de dar basicamente uma E o terceiro? Função. O terceiro, normalmente, aí, na verdade, assim, de cada bolsa são 3 componentes. Na verdade, existem 4 componentes com funções hemoterápicas. Então, só recapitulando, a primeira bolsa é hemácia, a segunda bolsa plasma. Dessa segunda bolsa, ou seja, do plasma, é extraído mais um componente, que pode ser ou a plaqueta ou o crio precipitado. Ambos servem para a coagulação do sangue. Cada um tem uma forma de agir. A plaqueta ela é mais emergente, ela age mais rápido. Que interessante. Nós vamos para um breve intervalo, Paulo, e a gente volta já falando do Hemocentro e da doação. Se está satisfatório, mas é preciso manter o estoque. É o chamado estoque regulador? Sim. Na verdade, assim, é importante, você tocou no assunto agora, assim, quando você me pergunta se é capaz de atender, é capaz. Hoje a gente atende, nós não temos falta de sangue na nossa região, mas obviamente que isso não deve servir de desestimulador para os ouvintes. Ou seja, deixar para lá. A manutenção do estoque ela é muito dinâmica. Enquanto a gente está conversando aqui, certamente nos hospitais tem alguém recebendo. Portanto, eu preciso de doação constantemente para atender a demanda. A gente fala disso já com Paulo Pontes, ele que é do Serviço de Comunicação do Hemocentro aqui de São José dos Campos e veio gentilmente aqui na Rádio CT para falar de vida. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal.
Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Paulo Pontes é do Banco de Sangue aqui de São José dos Campos. O nome é esse mesmo, Banco de Sangue? As pessoas conhecem mais por Banco de Sangue. Mas é serviço de hemoterapia de São José dos Campos. De São José dos Campos. A pergunta que passou do bloco anterior para este é quantas vidas são salvas com uma única doação. Com apenas os 460 ml que é extraída aquelas plaquetas, plasma e etc, etc. Então são 3 a 4 vidas. 3 vidas. Até 3 vidas, isso. Salva mesmo. Sem sombra de dúvida. Ô Paulo, mas o que é a doação da plaqueta que falam? Na verdade, assim, existe um procedimento que se chama aférese. E aférese, né? O nome do procedimento é aférese. E a aférese, ela é diferente da doação convencional, que na doação convencional, como eu disse antes, a gente vai coletar o sangue total e separar em até 3 componentes. O procedimento aférese, na verdade, é a extração, vamos dizer assim, de apenas um dos componentes. Portanto, você pode usar esse recurso para coletar do doador só a hemácia, só o plasma, só a plaqueta. Então você extrai um único componente de sangue e os demais componentes você vai devolver para o paciente, para o doador, perdão. O glóbulo branco, que faz parte do sangue também, ele não tem utilização no caso de doações? Na hemoterapia, não. Não tem. Né? Para terapia do sangue, não, ele não tem. Porque ele é uma defesa do corpo. Exatamente. E ela é individual, no caso. Ela é individual, exatamente. Ô Paulo, a questão da segurança, o material usado, porque você vai introduzir dentro da pessoa um objeto para extrair de dentro uma agulha. Uma agulha, não é? Esse material usado na doação da plaqueta, etc e tal, ele é seguro? 100% descartável. Então ele é uso único e individual. Então eu coleto do doador, uma vez que acabou a doação, né, retira-se a agulha do braço do doador e essa agulha é eliminada naquele momento. Acaba ali. Exatamente. Se eu doar uma vez, é necessário doar mais vezes? Muita gente fala que pode engrossar o sangue. Aí vou até fazer uma brincadeira, mas depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista da necessidade, né, ou seja, da demanda transfusional que a gente tem, seria importante que a pessoa criasse esse hábito, esse bom hábito, e passasse a ser doador. Do ponto de vista clínico, não há uma obrigatoriedade, ou seja, uma vez doado o sangue, imagine que o nosso organismo, na verdade, assim, as células tronco, né, que nós chamamos, que são as células que vão produzir o sangue, ela vai trabalhar como se fosse um setor de almoxarifado. Então, conforme você aumenta a utilização daquele material, ele vai repor. O sangue é igualzinho. As células do sangue hoje, elas têm uma vida útil, né? Elas têm uma validade, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo, que é algo em torno de 120 dias. Uma vez que você perdeu o sangue, seja através da doação, ou seja, por um outro motivo, a medula ela vai repor. Ela vai repor esse sangue, né? Ela não repõe. Então, assim, aí a gente explicando dessa forma,
A dúvida que pode surgir é, então por que o paciente precisa tomar o sangue se o organismo dele vai repor? É que normalmente ele está com algum problema, às vezes ele está com uma doença que não está deixando o organismo dele repor, pelo menos na velocidade de uma pessoa saudável, e não para atender a necessidade emergencial daquele paciente. A doação então seria como pegar no tranco. Exatamente, para repor aquele sangue perdido. De uma forma mais imediata. De uma forma imediata para ele ter uma resposta no tratamento mais rápido. Né? E assim, ela é fundamental. Então, assim, senão o paciente ficaria dias, porque, como eu falei lá no início, ele pode levar até 30 dias para repor o sangue. O paciente. O doador. O doador. Então, se o paciente, imagina, ele tem que ficar internado 30, 40 dias só para repor o sangue. Ah, que interessante. Entendeu? Então, por isso é uma coisa mais emergencial. É para ter uma ação emergencial e a pessoa conseguir reagir, e aí reagir ao tratamento e ter uma evolução clínica boa. Por que os homens doam a cada 3 meses e as mulheres a cada 4 meses? Qual é essa diferença? Na verdade, assim, deixa eu só fazer uma observação. Os homens a cada 2 meses. A cada 2? A cada 2 meses. E as mulheres a cada 3 meses. Um outro grande diferencial é que os homens podem fazer 4 doações no período de 1 ano e as mulheres 3 doações. Então, a cada 2 meses, o homem pode fazer uma doação. Janeiro, março, maio, julho. Aí só em janeiro do ano seguinte, porque daí nesse período de 1 ano ele já completou a 4ª doação. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando você... Aí deixa eu só concluir a sua primeira pergunta. Sim. Né? Essa diferença de prazo, né, e de número de doações entre homens e as mulheres é porque a mulher ela já tem uma perda mensal de sangue através do fluxo menstrual. Então, por isso que tem esse zelo pela saúde da mulher. A sua segunda pergunta foi sobre... A primeira foi essa. Por que o homem pode doar mais vezes e a mulher doa? Então você já respondeu as duas. E a mulher é por causa do ciclo menstrual. Por isso que ela pode doar menos. Né? Então é uma questão da segurança do doador. Da doadora. Da doadora, isso. E o homem então, 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. A sua pergunta foi a seguinte: o porquê de 4 vezes por ano? Exato. Uma vez que você perdeu o sangue através da doação de sangue, o seu organismo tem que acelerar a produção do sangue para repor esse sangue o quanto antes. Não é? E se você... A medicina acredita que esse tempo é para que você não estimule e não induza a sua medula a produzir sempre de forma acelerada. Sim. Porque... Aí volta lá no início da nossa conversa. A gente tem que ter um volume certo de sangue de acordo com o nosso corpo, o nosso organismo. Você não pode nem ter a menos daquilo que você precisa e nem a mais. Que máquina, hein? Perfeita. Exatamente. Então você tem que ter aquele volume certo. A ciência então chegou à conclusão que o homem pode doar a cada 2 meses e o máximo de 4 vezes durante um ano. Exatamente. Uma mulher a cada 3 meses. 3 meses, por questões do ciclo menstrual, e o máximo de quantas vezes? 3 vezes ao ano. 3 vezes, uma vez a menos, exatamente pela perda que ela tem a cada 40 dias. Exatamente. Agora, e é seguro doar sangue? A pessoa fica ali com medo disso, daquilo. Qual é a garantia de segurança? Total. Na verdade, como eu falei anteriormente, não há risco de contaminação ao doar sangue. Né? Você tem o material todo descartável, então não há risco, realmente não há risco ao doar sangue. Mas a pessoa tem que... Eu, por exemplo, né, sempre fui magrinha, né? Uma vez, na época eu pesava 54, hoje eu peso mais, eu peso 57. Uma boa pergunta. E eu fui lá doar, eu quase desmaiei quando estava no último saquinho. Na verdade, assim, olha, às vezes esse mal-estar que a pessoa sente não é em função do peso. E sim emocional. É em função de... Não só emocional, mas em alguns momentos até como ela se prepara para a doação. A gente tem que entender que, obviamente, esse sangue que é doado, ele não vai fazer falta para o meu organismo, né? Até como a gente acabou de falar, o organismo vai repor esse sangue, mas, obviamente, é um volume significativo. Então, ele percebe, ele sente essa perda. E aí a doação mesmo demora algo de 5
a 15 minutos. Então você perde um volume significativo de sangue num tempo muito curto. Então não é por causa do meu peso? Não é por conta do peso. Todo mundo falando que você é muito magrelo. Não foi por conta disso. O que a gente precisa entender é que a gente precisa se preparar para doar. Então, ao doar sangue, as pessoas precisam entender que assim, não é eu vou lá e dou. Você precisa se preparar. Então, o que seria o preparo para a doação? Né? Obviamente que a pessoa precisa estar descansada. Não é? Então, ela precisa dormir bem, pelo menos 6 horas na noite anterior. Isso é fundamental. E tem que estar em jejum? Então, esse é um fator que as pessoas confundem muito a doação de sangue. Acho que você tocou, Paulo, agora num ponto chave. Okay. Né? É a alimentação. As pessoas veem a doação de sangue como o exame de sangue. E são coisas distintas. Olha que interessante. Para o exame de sangue, é fundamental o jejum. De 8 horas ou até de 12 horas, dependendo do tipo de exame que você vai fazer. Já para a doação de sangue, muito pelo contrário. Pode alimentar? Deve. A pessoa deve tomar o seu café da manhã. O que a gente orienta é que esse café da manhã não pode ser com nada de muito gorduroso. Exemplo do que a gente pede para a pessoa não ingerir: leite, derivados do leite, ovos, frituras e alimentos embutidos. Presunto, mortadela, salsicha. A gordura pode dar interferência no exame. A gordura. Agora, acordou, a pessoa deve tomar café da manhã. Então ela pode se alimentar ela pode tomar café puro, pode tomar chá, suco, comer uma bolacha, pode adoçar de forma como ela já faz no seu dia a dia. Para comer pode ser fruta, bolacha com sal, torrada, pão francês. E esses alimentos que ela pode comer à vontade. Então aquela pessoa que faz no seu dia a dia, ela tem por hábito comer 2, 3 pães de manhã, ela deve manter esse hábito. Ela só deve evitar a manteiga, a margarina, o requeijão, as coisas que são alimentos mais gordurosos. Na janta da noite anterior, normal. Se a pessoa tem por hábito jantar 7 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite, ela deve manter o seu hábito alimentar. Problema nenhum. Não confunda doação de sangue com o exame de sangue. Com o exame de sangue. Com o exame, sim, que não pode comer nada. Exatamente. A doação, sim. E muitas vezes o que acontece? A pessoa não dorme bem e não se alimenta bem no café da manhã. Então ela já chega enfraquecida. Quando ela perde esse volume significativo, aí ela tem essa sensação de mal-estar, de tontura. Muito bem. Então, assim, se preparou para doar, não vai ter problema. Nós vamos para um breve intervalo, está interessante cada dia mais. E agora você já aprendeu que doação não é exame de sangue. Mas vamos perguntar... E magrelo também pode ir lá doar. Então. Magrelo pode também. Mas vamos perguntar exatamente sobre essa questão do exame. Que tipo de exame é feito para que a pessoa possa doar? O Paulo Pontes é do Serviço de Hemoterapia aqui de São José dos Campos. Inclusive está nas redes sociais. E a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Paulo Pontes é da comunicação, serviço de comunicação da hemoterapia aqui na cidade de São José dos Campos. Paulo, o serviço de hemoterapia, os bancos de sangue do Brasil todo, não trabalha com a vantagem e sim com a conscientização para doação de sangue. Mas qual é a vantagem do cidadão em doar sangue? A vantagem social, por exemplo, se eu doar sangue, eu estou dispensado daquele dia de trabalho? Sim. Na verdade, a doação de sangue ela dá o direito, né, ao funcionário de abonar o seu dia de trabalho. O que é importante ressaltar. Tá, não é uma recompensa, não, né? Não, é um direito, até porque assim, a gente, voltamos na conversa do bloco anterior. Essa perda de sangue de 460 ml, que vai ser reposto, obviamente, mas naquele dia, no dia da doação, o organismo ainda está em fase de adaptação. Então, até ele repor, ele precisa se adaptar a trabalhar com esse volume menor de sangue. Então, por isso da importância da pessoa ter o repouso após a doação. Isso serve não só para a questão de trabalho, como às vezes assim, o serviço hoje ele se localiza bem no centro de São José dos Campos. E a gente já teve algumas experiências, então a gente até nós entregamos um panfleto pós-doação com os cuidados que a pessoa deve seguir no decorrer do dia da doação, e dentre eles é o caminhar, né? É a atividade física. Então a gente estimula as pessoas porque a gente sabe de histórico de pessoas que saem dali para ir fazer compra, para ir fazer as coisas no centro, resolver algumas coisas no centro da cidade, o que não é aconselhável. Então, no dia da doação, seja aquele que deveria voltar ao trabalho, seja aquele que está querendo ir se divertir ou resolver alguns problemas, ele deve entender que ele deve repousar nesse dia. Por isso, do atestado. Agora, como eu estava dizendo, o que é importante ressaltar é que esse direito ele se faz presente uma vez ao ano. É uma vez abonada ao ano. Isso o profissional que trabalha sobre regime de CLT. O funcionalismo público, né, ele tem um maior incentivo à doação. Até onde é de nosso conhecimento, pelo menos aqui em São José dos Campos, o funcionário público ele tem direito a 2 atestados por ano. Então, é um atestado por ano, e o funcionário público, municipal ou estadual, 2 atestados. Uma questão aí para incentivar o funcionário público a fazer a doação. Agora, existe uma lei municipal, uma lei aqui em São José dos Campos, que eu vou te passar aqui. Lei 8796/12. Lei 8796/12. Dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue do município em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, eventos culturais, hipermercados, lotéricas e da outras providências. É uma lei aqui em São José dos Campos que fica assegurado no artigo 1º aos doadores de sangue residente aqui no município de São José o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais. Por exemplo, fila de supermercado, fila de banco, eventos culturais, hipermercados, nas lotéricas da cidade. E um detalhe é que mostra ainda a lei, não sei aonde está aqui, que o estabelecimento deve ter isso aqui, o descumprimento a presente lei acarreta ao infrator uma multa. O infrator seria a casa lotérica, que deve afixar isso aí.
R$350 e no caso de reincidência a multa será aplicada em dobro. Você sabia disso? Tem uma lei que assegura atendimento preferencial em lotérica e Sim, banco? na verdade é de conhecimento. Na verdade eu não tinha o número da lei, eu não conhecia a fundo, a gente mas sabíamos que existia. Agora, como a própria lei diz, na verdade, assim, o banco de sangue não tem muito como interagir. Na verdade, nós não fomos consultados no momento que foi confeccionada essa lei. Essa lei, né? A gente veio saber, na verdade, através dos doadores, não foi nem pela Câmara, né? E foi alguns doadores que já comentaram conosco. E, na verdade, assim, isso agora cabe a Prefeitura, no caso, fiscalizar? Fiscalizar e na verdade, o comércio, de uma forma geral, né? Olha, se adaptar a ela. Por exemplo, que é uma lei que eu vejo que nem o Banco de Sangue tem conhecimento. E diz aqui, ó, os estabelecimentos deverão estar com seus devidos caixas bem sinalizados e deles deverão constar o número desta lei municipal e a data da publicação. A publicação, Boletim do Município, 19 de outubro de 2012. E a Lei 8796/12, de 25 de setembro de 2012. Olha, estranha essa lei, meu. Estranha? Eu acho estranho. Olha, está aqui uma lei do doador de sangue. Quer dizer, facilita. Você acredita, Paulo, que se o doador souber disso, ele vai querer mais e mais doar pelo incentivo até no atendimento? É possível, né? É difícil você precisar, não é? Mas obviamente que assim, incentivos é sempre bem-vindos. Bem-vindos, né? Tá aqui, ó, lei então, sabe por que eu acho estranha essa lei? Porque quando você começa a criar assim, uma coisa que uma doação, eu acho que é um ato de amor ao próximo. De amor ao próximo. De amor ao próximo. Então você começa a distorcer um pouco isso. E ao mesmo tempo você te retira o direito de algum modo, um outro lado aí que de repente ele não quer doar, ele não pode doar, ele não se sente à vontade por alguma razão, ele vai estar sendo assim, de certa forma prejudicado porque ele está passando atrás na fila porque está dando prioridade ao outro. Eu não acho que esse tipo de lei ela abre um precedente muito estranho, eu acho. Bom, porque ela, na verdade, ela não se faz como chama? Ela não se faz justa a todos, né? Porque nem todos são candidatos à doação. Então tem pessoas que possuem alguma doença ou estão fazendo algum tratamento médico ou já fizeram algum tipo de tratamento médico que são impedidos definitivamente, né? Então um grande exemplo é a pessoa que já teve câncer, por exemplo, ela é impedida definitivamente de doar sangue. Então talvez você vai estar exatamente. Não está sendo justo. Olha, eu não posso doar, então tem que ficar atrás na fila. Eu acho que a Shirley foi colocou muito bem, mas é lei. Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Agora, para quem é uma pessoa esclarecida, isso aqui vai ser uma mão na roda para quem estiver atrasado, né? Sim. Shirley. Eu vou continuar dando sangue, dou sangue, e não vou entrar na fila como prioridade, não. Bom, nesse caso, você é doadora de sangue? Eu dou de vez em quando. Mas é mesmo? Tem minha carteirinha. Eu tenho também carteirinha aqui. Olha, você é doador de sangue, Paulo? Infelizmente não, por não poder. Interessante. Tô indo pro 19º ano de trabalho incentivando a doação de sangue, mas infelizmente não posso doar porque eu já tive hepatite e hepatite após os 11 anos de idade é impedimento para doação. Vamos falar sobre isso. Nesse caso, essa lei para você é uma lei cruel. Para mim já não colou. É uma lei cruel. Quer dizer, você tem pressa. Olha lá, tem carteirinha. Olha, então deixa eu ver aqui. O positivo? Eu tenho aqui também. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tenho também, Paulo. Aqui você está falando. Aqui, ó. Doador de sangue. Vocês são. Não sei se é de conhecimento de vocês. Vocês fazem parte de um grupo muito seleto da sociedade brasileira, né? Haja vista que a própria Secretaria a Secretaria não, na verdade o Ministério da Saúde, ele afirma que no nosso país
só 1,8% da população doa sangue. Poxa, eu sou esse 1,8%. Você está dentro desse seleto grupo de doadores de sangue, 1,8%. E aí, para a gente entender o cenário que os bancos de sangue vivem no país, a Organização Mundial de Saúde determina que para que não temos falta de sangue naquele país, é primordial que pelo menos de 3 a 5% da população. Então a gente está, talvez hoje, se dobrássemos o índice que a gente tem no país, ainda assim poderíamos estar mais próximo da falta do que da sobra. Nossa, então essa é a realidade da doação de sangue. É importante fazer as campanhas mesmo, as pessoas entenderem que não há problema nenhum em fazer a doação. Sim. E qualquer tipo de sangue é válido, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você comentou que o seu grupo sanguíneo é o O positivo, e uma vez um doador me perguntou se o O positivo era um sangue muito raro. Eu falei que não, que é o sangue mais comum, algo em torno de 38% da população é do tipo O positivo. Aí ele me falou, então não vou doar mais. Eu falei que você se engana. Aí que você se engana. Se é o mais comum, é o que o banco de sangue mais precisa. Muito bem. Não é? Paulo, o sangue ele distribui o oxigênio, as vitaminas, os nutrientes, os remédios, as células. Bem, ele é o transporte do corpo, sim, o sangue. Sim. Quer dizer, ele é o estrutural. Exato. E é quem é responsável pela respiração das células de uma forma geral, né? Pela respiração do organismo, é o sangue. Portanto, sem sangue, não há vida. Paulo, você disse agora há pouco, e eu acho que você vai morrer de inveja de mim, da Shirley, porque nós somos o 1,8% e você não pode. Quem é que pode e quem é que não pode doar sangue? Tá. Doar sangue, na verdade, é bem simples, né? A pessoa tem que ter de 16 a 69 anos. Aí eu preciso, nessa questão da idade, fazer 2 observações. A primeira é que o menor, ele obrigatoriamente deve estar na presença de um responsável, seja o pai ou a mãe. O peso dos homens é no mínimo 50 quilos e das mulheres 55. O doador ele deve estar obrigatoriamente portando um documento de identificação, RG, habilitação, documento esse que tem a foto, obviamente. Além disso, é importante ter dormido pelo menos 6 horas, como a gente comentou anteriormente, não fazer ingestão de bebidas alcoólicas 12 horas antes. Outro que a gente já comentou, mas que é importante reforçar, não ir em jejum, tomar o café da manhã, apenas evitando alimentos gordurosos, e estar em boas condições de saúde. Não pode estar resfriado, gripado, com nenhum processo de infecção. E outras drogas, por exemplo? As drogas, de forma geral, elas são impedimento. A gente fala tanto então as listas quanto as ilícitas. Já, no último bloco, a gente vamos tentar chegar ao conhecimento do internauta sobre que tipo de... Você teve um problema de saúde? Hepatite. Aí não pode. A hepatite, quem teve hepatite enquanto criança, até os 11 anos de idade, pode doar. Após os 11 anos de idade, não pode doar. A gente fala, e as outras doenças também. A gente fala já no último bloco de hoje com o Paulo Pontes. Ele é você seria um hemoterapeuta? Não, na verdade eu sou um publicitário. É um publicitário, é um serviço de comunicação. Exato. Agora, quem é o hemoterapeuta? A doutora Janete, ela é uma hemoterapeuta. É uma médica especialista em sangue. Que maravilha. Obrigado, doutora Janete, muito simpática no trato da vida do cidadão aqui em São José dos Campos através do Hemocentro. O Clique Jornal volta já para o último bloco com o Paulo Pontes do Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O
O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com a presença do Paulo Pontes. O Paulo Pontes, que é do serviço de hemoterapia aqui na cidade de São José dos Campos, do Banco de Sangue de São José dos Campos. Bom, o Paulo, a gente nota que você falou agora há pouquinho dos requisitos para doar. Mínimo é de 16 a 69 anos, os jovens. Agora, pesar 50 quilos. Os homens e as mulheres 55. E as mulheres 5 quilos a mais. Não estar em jejum, tá com boa saúde. Agora, a questão da opção sexual. Muda esse tipo de doador se a pessoa é hétero ou ele é homossexual? Tem algum problema de doação? Na verdade, assim, o que é considerado, na verdade, não é a opção sexual, né? Uhum. E sim o risco do sexo em si, do comportamento sexual da pessoa. Uhum. Então, número de parceiros, o tipo de sexo praticado. Então, esses que são alguns dos impedimentos, né, que são avaliados lá no momento da triagem, mas não a opção sexual. Bom, as doenças que proíbem a pessoa de doar sangue. Anemia? Olha, eu vou citar algumas, né, e as de maior incidência, obviamente, porque são inúmeras aquelas que impedem e inúmeras que também não impedem, né? Então vamos falar dos casos um pouco mais comuns, né? Quais são? Diabetes não é impedimento para doação. Ah, não? Não é, exceto se a pessoa fizer uso de insulina. A insulina é impedimento, não o diabetes, não a doença. Que bacana. Além disso, a questão da pressão, né? Alguns medicamentos impedem, né, a pessoa de doar. Outros medicamentos não impedem. Então, exemplo, captopril não impede, a pessoa vai poder doar. O atenolol, esse impede, tá? Então, um outro caso muito comum é pessoas com problema na tireoide, tá? Então, quem tem hipotireoidismo vai poder doar, quem tem hipertireoidismo não vai poder doar. Vou citar alguns dos impedimentos definitivos que também são comuns. O câncer é um impedimento definitivo. Cirurgias cardíacas. O câncer é um problema que está no sangue da pessoa. Na verdade, é uma má formação de célula. O câncer é má formação de célula. Então, em função do tratamento ser agressivo e da própria doença ser agressiva, pode passar para frente. Não que possa, porque assim, alguns impedimentos à doação, tá, são para você preservar a integridade da saúde de quem vai receber, não é? Porém, alguns impedimentos são para preservar a saúde do próprio doador. Você colocou a questão da anemia. Anemia. Então, se a pessoa a gente faz um teste de anemia antes da doação. Se a pessoa já se encontra num quadro anêmico, não faz sentido eu, enquanto serviço de saúde, não zelar pela saúde desse doador. Eu não posso deixar ele doar saindo dali, quiçá precisando de sangue.
Não é? Então a gente tem que zelar pela saúde do doador, obviamente. Então alguns critérios são para preservar o paciente, outros para preservar o doador. Nós tivemos aquele o Betinho, que foi sociólogo. Ele tinha 61 anos, ele morreu, muito famoso no Brasil, e ele morreu... ele era hemofílico. Mas ele era hemofílico? Ele era. Ele tinha hemofilia. Ele recebeu um volume muito grande de sangue e contraiu o vírus HIV durante uma transfusão. Na verdade, isso foi na década de 80, quando ele contraiu, que na verdade é com a chegada do próprio HIV. O HIV, obviamente que vendo apenas do prisma banco de sangue, ele trouxe grandes benefícios, né? A questão da segurança transfusional, os testes laboratoriais, os kits para a realização desse teste. Então, assim, tudo que envolve o banco de sangue evoluiu muito, mas depois muito do Betinho, com a chegada do HIV, depois da presença do vírus da AIDS. Então, assim, obviamente que para a saúde da população como um todo, obviamente é inquestionável que isso fez muito mal, não é? Para toda a sociedade. Porém, para o banco de sangue, houve uma grande evolução em função desse risco de contaminação pela transfusão. Por quê? Então, é um risco iminente. A pessoa que recebe o sangue de alguém que tem o vírus da AIDS, ela certamente passará a ter esse vírus da AIDS. Então, naquele momento não se fazia, não se tinha os devidos cuidados que se tem hoje. Que é o caso do Betinho. Lembrando que o Betinho foi o criador daquela ação Cidadania contra a Fome. Sim. Né? Aqui no Brasil. Foi uma bandeira que... Então ele tinha hemofilia, e recebia sangue com frequência. Bom, e aí veio um sangue contaminado com o vírus do HIV. Então quer dizer, o Betinho deveria ter uma sala Betinho nos bancos de sangue, porque ele foi a causa, a vida dele tem salvado muita gente. Eu não diria ele, porque isso foi uma questão mundial mesmo, né? Era uma série de cuidados que se tem hoje, né? De zelo que se tem hoje pela segurança da transfusão de forma geral, que há anos, na década de 80 não tinha. E isso eu não estou falando só de Brasil, né? Eu falo a nível mundial. Então, na verdade, assim, ele sem sombra de dúvida foi uma referência, né? Até pela posição social que ele ocupava, ele trouxe à tona tudo o que aconteceu com ele, e obviamente que ele sim é, para o Brasil, uma referência. Porém, a nível mundial, assim, a chegada do HIV é que trouxe esse avanço, principalmente nessa área laboratorial, né? Na qualidade do exame que é feito, do kit, porque eu preciso de um kit para que eu possa desenvolver, para que eu possa executar o meu exame, para testar o sangue daquela pessoa. Bom, lembrando que o Betinho tinha a hepatite, não era hemofílico, né? Não, ele era hemofílico. Ele era hemofílico. Bom, ele, o irmão dele, a família como um todo. E foi através de uma doação, coisa que não acontece mais. O cidadão hoje é feito um exame de sangue na pessoa que vai doar. Nós realizamos hoje os exames que transmitem das doenças que transmitem pelo sangue. Então, seja o HIV, mas também testamos para sífilis, para doença de Chagas, para hepatite B, para hepatite C e para um exame chamado HTLV, que é um vírus parecido, vamos dizer assim. Ele não é o vírus HIV, ele é um vírus parecido, mas que atinge, ao invés do sistema imunológico, o sistema nervoso central. Que são doenças que transmitem pelo sangue. Então, são esses os exames que a gente realiza hoje. Eu tenho uma curiosidade, como se fosse a doação de um filho. Quando a gente doa um filho, daí você quer imaginar se ele foi para a Itália, para os Estados Unidos e tal. Para onde vai, quando eu dou o sangue, para onde vai o sangue? O que eu doei está correndo em alguma veia? Hoje não mais. Não mais? Não mais, porque é como eu falei lá no início, o sangue, as células do sangue, mesmo dentro do organismo, ela tem uma vida útil. 120 dias. 120 dias dentro do organismo, na bolsa 42 dias. Então eu preciso utilizar aquele sangue doado em até 42 dias. Você salvou a vida daquela pessoa. Eu acho que hoje se corre sangue ainda nas veias daquela pessoa é porque você em algum momento salvou. É verdade. O seu sangue hoje não está mais lá presente. Mas se hoje ainda corre sangue nas veias dele é porque você fez a sua parte. Bonito, emocionante. Quer dizer,
Eu já morri lá na frente. Naquele assunto que a gente estava falando, né, assim, se existe alguma vantagem, eu não consigo imaginar vantagem melhor. Não é? Você sair dali, e esse é o depoimento de... Se você entrar no nosso site, tem uma parte lá de eu sou doador, que são depoimentos de pessoas que são doadores de sangue, e o que você vê é isso, é essa sensação de dever cumprido. Eu fiz a minha parte. E assim, numa sociedade tão violenta a qual a gente vive hoje, seja no trânsito, seja na violência de uma forma geral, assalto, essas coisas todas. E vou insistir, quem doa faz parte de um seleto grupo de 1,8% que se preocupa com a sociedade a qual está inserida, né? Muito na manutenção da vida. Eu acho que sangue é manter vida, né? Para que o internauta que nos ouve, que acompanha também o reprise aqui do Clique Jornal, que ele queira, a partir dessa entrevista, eu quero ser doador, eu quero salvar vidas. Qual o primeiro procedimento? Eu diria assim, buscar informação para poder se preparar bem, não é? Que é fundamental. E aí isso tem o nosso site. Você entrou no Google, digitou Banco de Sangue de São José dos Campos, a gente tem página no Facebook, a pessoa pode ligar lá para a gente, que obviamente a gente vai dar as informações, pode passar lá para retirar um panfleto ou para obter as orientações. Eu acho que o primeiro passo é buscar a informação de como se preparar para o fazer. E o segundo é ir. Até o Banco de Sangue. Até o Banco de Sangue, a doação. O Banco de Sangue, aí só para quem não conhece, fica na Rua Antônio Sais, número 425, que é no centro, ao lado da Santa Casa. Um lugar muito fácil de achar. A gente tem um estacionamento para quem for de carro, um estacionamento próprio. E o atendimento é de segunda a sexta, das 7 ao 12:30. Bom, chega nessa época de frio, cai o número de doadores? Paulo, o frio ele nos traz dois problemas. Não é? O primeiro é realmente a queda na procura pela doação. A gente tem uma queda aí de algo em torno de 10%, 15%, às vezes dependendo em dias mais frios, às vezes esse índice até aumenta um pouco. Além de você ter uma queda no número do comparecimento, você tem também um aumento na inaptidão. Porque o frio ele traz consigo algumas situações que impedem a doação. Resfriado, gripado, bronquite, sinusite, renite, todas as inflamações das vias aéreas são impedimentos, mesmo que momentaneamente, né? Mas são impedimentos. Então você tem esse aumento de pessoas que acabam buscando, né, tentando ir doar, mas que infelizmente não podem em função do quadro clínico que se encontra. O grande barato, então, é ir até o Banco de Sangue. Sim. Entra nas redes sociais, Banco de Sangue de São José dos Campos, achou. Seja no Facebook ou seja no Google, vai achar, inevitavelmente. Paulo Pontes, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Paulo, a gente que agradece a oportunidade e fica aí o convite, né? Eu acho que o que eu sempre procuro deixar de reflexão, né, para aquelas pessoas que a gente está dividindo um pouco sobre esse conhecimento sobre a doação de sangue. O sangue, na verdade, ele é fundamental na manutenção da vida. Muitas vezes a gente acha que não vai precisar e que, portanto, a gente não deve doar. Mas 5 minutos depois a gente descobre que a gente precisaria ter doado, porque é alguém muito próximo a gente que vai precisar, seja através de uma doença crônica que a pessoa adquire, vamos dizer assim, seja através de um acidente ou de algum problema com saúde e que inevitavelmente. E às vezes a gente acha que isso está muito longe da gente e a gente é surpreendido. Eu vou contar um caso aqui, obviamente sem citar nomes. Uhum. No final do ano passado, uma das nossas funcionárias que trabalhava no hospital municipal, se dirigindo para o local de trabalho, ela desceu, ela foi trabalhar de ônibus e desceu no ponto na Avenida Juscelino Kubitschek, de frente com o hospital. Para ela chegar no horário de trabalho, no seu destino, né, ela só precisava atravessar a avenida. Pois é, só que ao atravessar a avenida ela foi atropelada por um motoqueiro e precisou de sangue. Ela quebrou o fêmur, precisou fazer uma cirurgia, ela recebeu sangue. Então assim, a pessoa que estava indo para preparar sangue para outros pacientes
se deparou com a necessidade de receber sangue. Também do sangue. Eu acho que isso jamais passou na cabeça dela, na minha, que estou lá há 19 anos, e nem na dos diretores, dentre elas a doutora Janete, que é quem fundou praticamente o Banco de Sangue aqui em São José dos Campos. E como é que está essa pessoa? Não, graças a Deus, assim, foi só o susto. Graças a Deus. Já está trabalhando na luta pela vida, fazendo transfusão de sangue. E não pronta para outro. Acredito que não, Paulo. Muito obrigado pela presença aqui no Clique Jornal. Então qualquer um pode precisar de sangue, né? Qualquer um pode precisar. A qualquer momento. Até o pernilongo, né? Opa. Até o pernilongo. Ele adora. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista, minha colega, a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genário, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos vocês pelo clique, pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.